aí já viu esse vídeo que viralizou no TikTok desse nadador chinês? Durante as Olimpíadas, ele entrou como se estivesse em uma passarela, e por isso o atleta conquistou um grande público e viralizou ainda mais nas redes sociais. Não só isso, ele também foi medalhista olímpico e estava sendo ovacionado na China. Porém, pouco tempo depois, essa glória é manchada quando a sua namorada fez um exposed enorme expondo o lado podre do atleta. Só pra vocês terem noção, ele dizia pra ela que caso ele a traísse de novo, ele nunca mais iria ganhar uma medalha de ouro. Mas como é um babado chinês, tem várias camadas, então fica até o final porque acontecem algumas reviravoltas. Oi, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao canal, e hoje vamos de fofoca de medalhista olímpico fora de época, porque faz um tempo que as Olimpíadas acabaram, mas eu acho que vale a pena ainda contar isso aqui. O Qin Haiyan é um dos grandes nomes da natação chinesa e bem recentemente ele ganhou algumas competições, bateu vários recordes e ele é bom mesmo, tá? Tanto que em 2023 ele foi considerado o nadador masculino do ano pela World Aquatics. Um fato interessantíssimo sobre o Haiyan é que o nome dele significa oceano, então as pessoas brincam que desde a escolha do nome dele, ele estava predestinado a ser um grande nadador. Porém, partindo para 2024, ano das Olimpíadas, ele não foi muito bem. Ele estava com altas expectativas em cima dele, porque, lembrando, foi um dos melhores nadadores de 2023. Mas não rolou no ano das Olimpíadas, sei lá o que aconteceu, talvez o psicológico, não foi bem. Mas, em compensação, no revezamento medley, ele foi bem, a equipe foi bem, e aí eles garantiram 2 medalhas de ouro para a China. Tem uma tretinha ali que eu não sei se vocês viram, mas os atletas chineses estavam reclamando que estavam sendo testados no antidoping muito mais que o normal. Isso teria atrapalhado o rendimento deles, sono e tudo mais. Mas a gente não tá aqui para falar disso, eu só mencionei porque o Haiyan disse que isso atrapalhou o ciclo do sono dele, então talvez tenha atrapalhado também o rendimento na piscina. Bom, apesar de não ter superado as expectativas de quem estava torcendo por ele, ele viralizou nas redes sociais com a sua entrada super carismática, com uma aura. As pessoas estavam falando que ele parecia um modelo da Balenciaga. Ainda mais aquele casacão chinês, assim, também tinha aquela presença vermelho, né? Então, todo mundo ficou babando aí pela confiança dele e, querendo ou não, ele é bonito, né, gente? O corpo dele não preciso nem mencionar nada. E ele foi um dos nomes muito comentados durante as Olimpíadas e com essa popularidade ele se tornou o embaixador da Louis Vuitton. Com esse aumento da fama, muitas pessoas começaram a se interessar por ele, foram atrás da história da vida dele, de detalhes pessoais e descobriram que ele tinha uma noiva e que eles estavam juntos há 5 anos. Pouco se sabia sobre ela, mas o que tinha de informação pública é que a moça é 1 ano, 2 anos mais velha que ele, muito bem de vida, uma empresária que já chegou a patrocinar eventos de natação que ele mesmo estava participando. Além disso, ela dava vários presentes de luxo para ele. E como viviam em cidades diferentes, todo final de semana ela voava até lá para eles passarem o fim de juntos. Eles não eram um casal que se escondiam muito, como alguns atletas populares da Ásia fazem, mas eles não postavam muitas fotos juntos. Porém, ela aparecia nas competições, ele dava os buquezinhos lá para ela. Então tinha esse climinha fofo que as pessoas tinham acesso também. Enfim, muitas pessoas de certa forma admiravam o casal porque ela apoiava bastante ele, especialmente com esses negócios de eventos e tal, patrocinando. Só que tinha uma parcela que não curtia muito porque consideravam ela feia, gorda pra ele, e que talvez ele estivesse com ela só por dinheiro, porque lembrando, ela é uma empresária muito bem de vida. Mas eles continuaram, apesar dessas coisas aí. Porém, chega outubro e ela faz um exposed que revela um caráter podre dele, que vai de infidelidade e também contratação das do job, se é que vocês me entendem. E olha só o post que ela escreve: eu queria preservar um pouco de dignidade pra você, mas suas atitudes me fizeram perceber que realmente amava a pessoa errada. E aí ela fez uma lista de acusações contra o atleta, que vai de traição durante a gravidez, equipe de natação e que ele teria contratado as do job enquanto estava no serviço militar. Tá, mas por que ela não terminava mesmo levando chifre várias vezes? Então, gente, segundo a mesma, ela tentava várias vezes, ela sugeriu pra eles terminarem, mas ele meio que ameaçava ela, falava: vai, minha carreira, eu não vou conseguir seguir em frente, pensa na minha carreira, quanto eu me esforcei para chegar até aqui, agora você vai terminar comigo. Então, meio que isso segurava ela. Porém, chegou um momento que ela não queria mais e ele ameaçou a expor um vídeo íntimo dela. Como eu mencionei agora há pouco no post, ela conta várias coisas e eu vou falar pra vocês também, tá bom? Então começa que os itens de luxo que o moço tem são todos presenteados por ela mesma. Inclusive, eu falei pra vocês que ela é muito rica, e ela é mesmo, porque ela deu um relógio pra ele de 200 mil reais.
Eles iam nas lojas, ela dava um banho de shopping só de grifes nele. Então ela joga isso na cara dele, desses presentes. Também sobre as fãs é controverso, porque além dele pegar elas, ele não se importava com as fãs. Segundo ela, os presentes que eram comprados e entregados para as fãs que iam até as competições torcer para ele, eram todos ela que comprava. Sim, a namorada comprava os presentes da fã do namorado. E quem respondia às fãs nas redes sociais? Pois é, ela mesma. Na verdade não é namorada, é noiva, né? Mas vocês entenderam aqui. Tudo ela fazia, essa questão aí da organização das fãs, era ela que estava por trás. Ele nem se importava com isso, tanto que ela conta que a única razão pro Ryan entrar nas redes sociais é pra ver se alguma fã dele que acompanhava ele era bonita. Senão, ó, dane-se. Outra treta envolvendo os presentes é que ela conta que sempre estava dando pra ele celulares do ano, assim, finíssimos, todo ano trocando pro melhor. E ele fazia o quê? Usava esse celular pra baixar aplicativos de namoro. O celular que ela pagou, sabe? Tudo bem que foi um presente, mas ela pagou, poxa. Enquanto ela estava grávida, ele saía com as fãs, várias, e também teve um caso com uma outra nadadora de nado sincronizado. Minha dicção não tá muito boa hoje. Mas não acaba por aí. Quando ela vai até os pais dele pra desabafar sobre isso, eles falam assim: você tá errada, você tem que ser mais compreensiva, tá bom? Pois é, gente, bem pesado essa parte dos pais, porque não só isso. Ela chegou a ficar grávida, e aí como eles não eram casados, o Ryan no auge da carreira, focando totalmente na natação, eles sugerem que ela terminasse com a gravidez. Se é que vocês me entendem, esse tipo de coisa não é ilegal na China, então eles sugerem isso. E aí ela pede pro Ryan ir com ela até a clínica, até porque ela diz: eu também concordo que tem que ser durante o casamento, esse negócio de gravidez e tal, morando junto, tudo mais. E ela também não foi contra essa decisão, sabe? Mas voltando para o que eu tava falando, ela chama o Ryan pra ir à clínica e os pais dele interferem nisso e falam que ele não vai não. Assim, pois é, gente, e eu fiquei chocada com isso. Supostamente quem teria feito esse comentário foi a mãe, ela ficou gritando com ela. E aí, pelo que eu entendi, ela teria cogitado, a ex-noiva, né, teria cogitado a ir com uma amiga na clínica para terminar com a gravidez, só que também não gostaram da ideia. Enfim, uma confusão. Vou ficar devendo se o Ryan foi ou não na clínica para ela, porque eu não encontrei o fim da história. Mas espero que tenha, né? Uma parte bem diferente desse exposed é que antes dela soltar todos esses podres, ela vai até a equipe de relações públicas dele, ou seja, do pessoal que cuida da imagem dele, e fala: estarei soltando os podres do meu relacionamento, então se virem aí pra controlar isso depois. E os internautas ficaram bem impressionados com isso, acharam ela uma pessoa muito boazinha, porque né, ela não precisaria ter avisado, mas ela foi lá e avisou para eles terem tempo de bolar alguma coisa para justificar tudo isso, ou dar a parte dele na história também, né, que é importante. Mas os internautas ficaram se perguntando, depois de todos esses relatos, se ela era realmente tratada como a noiva dele, porque parecia mais uma empresária ou mãe algumas vezes. Bom, como eu falei, toda a história tem dois lados e precisamos da resposta dele, e basicamente por ele tudo foi negado, alegando que era uma calúnia e que a intenção era manchar a sua reputação. Mas logo depois ela expõe um áudio em que basicamente ele diz que só tá com ela porque tem medo da moça, e ela fica muito brava com isso porque acredita que não merece ser tratada assim ou ouvir esse tipo de coisa, porque a mesma sempre o protegeu e sempre apoiou o atleta. Enfim, ao passar dos dias, ela continua com os exposeds em live, mostrando ligações, mensagens, etc. As pessoas começaram a acusar dela querer um status em cima de um campeão olímpico, ou seja, fama, né? Então ela se defende falando que quando começou a namorar com ele, ele não era meio que nada nesse cenário, não era um campeão mundial, então ela tá longe de querer status, longe de querer fama em cima dele. Os internautas também estavam falando que ele não demonstrava que gostava dela e tal, e ela responde que apesar deles terem esses atritos, ele também tinha os momentos fofos, o casal também tinha esse momento fofo, e mostra alguns áudios dele falando te amo, pedindo ela em casamento, em noivado, enfim, são vários áudios dele pedindo ela em noivado. Ela conta que toda vez que eles iam viajar, ele pedia ela em noivado, sendo que eles já eram noivos. E ela aceitava toda vez, claro. Basicamente, resumindo toda essa história, era um ciclo. O Ryan traía ela,
ela pedia pra terminar, ele falava, não, por favor, vai arruinar minha vida, minha carreira, blá blá blá. Ela voltava, até que chega em um ponto mais extremo, em que ela diz, e aí, se eu terminar com você e você me ver com outra pessoa, o que você vai fazer? E ele responde, eu vou ferrar com você. E ela não esperava essa resposta tão bruta assim. Ela, curiosa, pergunta, como você vai me ferrar? E aí começa toda aquela história do vídeo íntimo, em que ele ameaça ela. E ela, óbvio, fica super preocupada, pede pra ele apagar e ele diz que não. Mas ele fala o seguinte, que é bem estranho. Eu tenho o vídeo aqui, eu não vou apagar, só que não se preocupe, porque eu não vou usar, porque a gente sempre volta, entenderam? Meio que ele usava como uma ameaça pra ela continuar com ele, mas que ele não iria precisar postar o vídeo porque ela sempre acabava cedendo e voltando com ele. Deu pra entender? Eu acho que deu, né? A discussão entre os dois continua e mais tarde ele admite que usou esse argumento do vídeo íntimo para continuar conversando com ela de certa forma. O público ficou chocado com isso, claro, mas também ao longo do tempo foram saindo alguns podres dela que o pessoal não gostou muito. Por exemplo, durante a pandemia, ela foi processada porque teria vendido a máscara pro pessoal, só que nunca chegava. E aí ela foi até a corte e tal, foi processada, como eu mencionei, né? E a justificativa foi de que o fornecedor era de fora e deu um calote nela, por isso que ela não conseguiu enviar. Porém, teve uma multa lá e ela pagou tudo. Outra coisa que o pessoal encucou foi que ela tinha muitos amigos homens e saía bastante com eles. Isso não sou eu que estou falando, e sim as pessoas, tá bom? Antes que problematizem que fui eu que falei. Mas tem algo que é mais importante que isso. Durante as conversas que ela mesma foi divulgando, as pessoas perceberam que tinha um teor meio tóxico ali também por parte dela. E ela seria daquela bem controladora, então seria o casal Shannon e o Bill. Dois podres. Ou seja, ela não era tão santa quanto se dizia. Sim, nessa história do vídeo íntimo é pesadíssima. Mas ele também passou por uns maus bocados na mão dela e a gente vai entender mais o lado da história dele agora. Dessa vez foram os áudios dela que vazaram. Basicamente, ela parecia estar forçando o Ryan a se demitir como nadador, se aposentar mesmo, e que depois que ele fizesse isso, ele deveria ficar na casa dela para ninguém ir atrás dele e fazer mudar de ideia. As frases eram bem incisivas, o tonzinho dela não pegou bem também, especialmente porque, cara, é um atleta de alto rendimento que o estado gastou muito dinheiro. Ele demorou anos e anos pra chegar onde tá, nessa glória total, assim, que a carreira dele tá indo muito bem. E ela quer que desista de tudo por conta de um relacionamento tóxico, que, lembrando, claro, é por parte dos dois tóxico, né? Simplesmente ela surtando lá no telefone, enquanto ele deveria estar treinando. E também ela queria que ele enviasse todo o dinheiro guardado dele para conta dela como presente. Também proibiu ele de ter filhos com outras mulheres. Aqui seria depois da separação deles que ele não poderia ter filhos. Não sei se deu pra entender. Acho que o jeito que eu falei parecia que ele não poderia ter filhos com amantes, mas não, tá? Depois da separação deles, ela proibiu ele de ter filhos. Já ela se defende falando que foi tudo tirado de contexto e que essa conversa sobre a aposentadoria teria acontecido porque o Ryan falou que faria de tudo para voltar com ela. Então ela ficou assim, largaria a natação por mim? E foi assim que se desenrolou essa conversa sobre ele desistir da sua carreira. Vazou mais coisas sobre o relacionamento deles, que estaria ruim há tempos, há anos, que eles estavam nessa ida e volta e tal, mas que eles teriam terminado definitivamente e que o Ryan já teria enviado dinheiro e enviado o próprio relógio de $200 mil que ela falou lá no post. Basicamente o que saiu é que o Ryan ameaçou ela sim com vídeo íntimo, só que ela também ameaçava ele, falando que iria expor esses podres do relacionamento deles. Então ele ficava com medo e voltava com ela ficava com medo e voltava com ele. Foi esse ioiô desde 2023 e 2024 foi o estopim. Na verdade, tem uma história bem estranha que fez muita gente largar a mão dela, porque queria que ele enviasse presentes
pra live dela. Só que não era qualquer presente, era o mais caro de todos, que é cerca de 4 mil dólares. E ele falou, na verdade ele nem respondeu. Eu ia falar, ele falou tal coisa, mas não, ele nem respondeu ela. Ela ficou brava com isso e teria sido uma das motivações pra ela expor ele. Outro detalhe que as pessoas notaram é que o dia que ela queria os presentes era feriado nacional. E pegaria muito feio um atleta nacional estar assistindo live de mulher, mesmo que seja namorada, enviando presentes, em vez de estar fazendo o que deveria fazer, né? Representando a pátria, blá blá blá. Enfim, pra nós não faz sentido, mas pra eles é assim. Então, ele seria cancelado basicamente por estar assistindo a live dela e mandando presentes em feriado nacional. E aí, eles acham que ela fez isso de caso pensado pra prejudicar ele. Ela sempre batia na tecla de apoiar ele incondicionalmente. Segurança, proteção da carreira dele, sabe? Fazia de tudo pela carreira dele, por ele. Só que, por que ela tava querendo tanto que ele entrasse na live dela e desse presentes pra encucarem com a figura dele? Pra causar drama, sabe? Na carreira dele? Será que ela se importava tanto assim? As pessoas não acreditavam mais e, por enquanto, é assim que tá acabando a história. Um fato importante também é que quando tudo isso explodiu, o Weibo ficou uma loucura nos Trending Topics. Era só sobre isso que se falava. Todo mundo tava falando sobre isso. Só que, do nada, tudo foi apagado e foi mudado. E aí, as pessoas perceberam que, nossa, ele tem bons contatos. Ou será porque ele é um atleta nacional? Também pode ser, né? Ela usou isso como desculpa e falou, olha só, ele tem contatos com tantas pessoas importantes que eu não consigo contar o meu lado da história. Mas eu acho que ela conseguiu contar, viu? Deu pra ter ideia aí do lado dos dois bastante, apesar do Ryan ter falado oficialmente só uma vez com o pronunciamento falando que é tudo fake, né, gente? Mas foram vazados áudios e de algum lugar esses áudios foram vazados e é óbvio que é do celular dele, né? Enfim, gente, o vídeo de hoje é esse. O que vocês acharam dessa história? Me conta sua opinião aqui porque eu vou indo nessa e tchau!